Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem, tá bom? Tivemos uma ótima rodada nesse sabadão. Separei aqui os principais destaques de cada jogo pra gente dar aquela bela comentada, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, fechou? Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Los Angeles Clippers para cima do New York Knicks por 106-95, né, cara? Tivemos 6 minutos iniciais do primeiro quarto totalmente dominados pelo Clippers, né? A defesa de Los Angeles foi muito eficiente, limitou o Knicks a apenas 4 pontos e conseguiu abrir 10. Nos 6 minutos finais, o jogo começou a ficar um pouquinho mais aberto, o Knicks começou a encontrar algumas bolas muito boas, o ataque do Clippers não entregou tanto, o que fez com que o Clippers fechasse o primeiro quarto com apenas um pontinho de vantagem. No segundo quarto, o banco do Knicks veio muito bem, Josh Hart, Obi Toppin produziram bastante e colocaram o Knicks na vantagem em 6 minutos. Depois do Knicks assumir a vantagem, o Paul George apareceu bem para colocar o Clippers de volta na liderança do jogo. No minuto final, tendo o Kawhi de volta, o Clippers conseguiu abrir um pouquinho de vantagem, mas não desgarrou tanto, o que permitiu com que o Julius Randle, em 2 jogadas, fizesse o Knicks ir para o intervalo na frente, tá bom? Indo aqui para o terceiro período, o jogo ficou mais aberto, né? As duas defesas não apareceram tanto, os dois times começaram a atacar mais, o que favoreceu o Clippers, né? Porque tendo o Kawhi Leonard no seu time, quando você parte para a trocação, você acaba levando uma certa vantagem, né? O Kawhi teve um desempenho fantástico no terceiro período, produziu muito e graças a ele, o Clippers fechou o terceiro quarto na vantagem. E no quarto período, a defesa do Clippers voltou a aparecer muito bem. Kawhi seguiu muito produtivo, tendo a ajuda do Paul George. E depois que o time abriu 11 pontos de vantagem, não perdeu mais e conseguiu garantir a sua 36ª vitória, enquanto o Knicks saiu com a sua 30ª derrota. Destaque do jogo: Kawhi Leonard com 38 pontos, jogou uma barbaridade. Falando agora sobre a vitória do Chicago Bulls por 119-111 contra o Houston Rockets, né? Tomar aqui um cafezinho. No primeiro tempo desse jogo, galera, o Zach LaVine e o DeMar DeRozan tiveram uma ótima produção, né? Os dois entregaram bastante no ataque, só que o banco do Rockets veio muito bem e conseguiu fazer com que Houston fosse pro intervalo vencendo por um pontinho. No terceiro quarto, o Jalen Green e o Jabari Smith produziram bem pra caramba e botaram 8 pontos de vantagem, só que no quarto período o Houston colapsou, né? O time entregou apenas 16 pontos, ficou 1 de 11 no perímetro e acabou dando a brecha necessária para o Chicago Bulls conseguir virar e fechar a partida com a sua 31ª vitória. Já Houston chegou à marca de 52 derrotas na temporada. Destaques do jogo: Zach LaVine e DeMar DeRozan. LaVine fechou a partida com 36 pontos e DeRozan com 27. Os dois foram os grandes nomes dessa vitória do Chicago. Memphis Grizzlies encarou um Dallas Mavericks sem Curry e sem Luka e, como era de se esperar, venceu por 112-108, né, cara? Sem os dois, né, o Dallas não conseguiu entregar tanta coisa no ataque no primeiro tempo e, enfrentando um Desmond Bane on fire, o time acabou indo para o intervalo perdendo por 6. No terceiro quarto, o Tim Hardaway e o Josh Green produziram bastante no ataque. A defesa do Dallas também foi bem, conseguiu dar uma bela desacelerada no ataque do Memphis e o time conseguiu assumir a liderança do jogo. Só que no quarto período, o surpreendente David Roddy explodiu para 17 pontos e foi o grande responsável
pelo Memphis ter conseguido a sua 40ª vitória na temporada. Já a equipe do Dallas chegou à sua 34ª derrota e agora não tem mais campanha positiva, meus amigos. Destaques aqui da vitória do Memphis: David Robbie com 24 pontos e Desmond Bane com 25 pontos, 7 rebotes e 8 assistências foram os grandes nomes da equipe do Grizzlies. Oklahoma City Thunder encarou o New Orleans Pelicans e graças a uma chuva de turnovers do Pelicans e a uma grande atuação de Shai, Oklahoma venceu por 110-96. Bom, no primeiro tempo, o Oklahoma conseguiu forçar simplesmente 12 turnovers na equipe do Pelicans e com o Shai metendo 23 pontos, o time conseguiu levar para o intervalo 19 pontos de vantagem. No terceiro quarto, os turnovers continuaram matando o New Orleans Pelicans e no quarto período, Shai e Josh Giddey conseguiram capitalizar muito bem em cima dos erros do Pelicans e mataram a partida. No final, Oklahoma garantiu sua 32ª vitória e o Pelicans sua 35ª derrota. Destaques do jogo: pelo lado do Thunder, o Shai meteu 35 pontos e foi o grande nome do time. E pelo lado do Pelicans, os destaques foram os turnovers, né? O Pelicans fechou essa partida com simplesmente 22 turnovers cometidos, cara. Não tem jeito de você ganhar uma partida entregando 22 turnovers. Realmente o Pelicans foi muito mal. O Najee Marshall, o CJ McCollum, velho, foram mal pra caramba ontem. Realmente isso foi o que comprometeu o jogo de New Orleans. Quem também conseguiu uma grande vitória ontem foi o Sacramento Kings pra cima do Phoenix Suns, cara. Sacramento conseguiu vencer por 128-119. No primeiro tempo, além do Kings ter tido um excelente desempenho no perímetro, o time também teve um Trey Lyles vindo muito bem do banco, o que fez com que o Kings fosse para o intervalo com 8 pontinhos de vantagem. No terceiro período, o Phoenix Suns desacelerou um pouco o ataque do Kings e com a mão um pouquinho mais calibrada, o time conseguiu empatar a partida. Só que no quarto período, o Phoenix não manteve o bom aproveitamento no perímetro e o Sacramento Kings conseguiu contra-atacar bem, o banco voltou a aparecer bem pra caramba e no fim, Sacramento garantiu sua 40ª vitória na temporada e Phoenix chegou à sua 30ª derrota. Pelo lado do Phoenix Suns, cabe destacar o trio DeAndre Ayton, Chris Paul e Devin Booker. Ayton meteu 22 pontos e 12 rebotes. Chris Paul meteu 16 pontos e 16 assistências. E o Devin Booker meteu 28 pontos. Pelo lado do Kings, tem que destacar o banco em si, né, cara? O banco do Kings entregou simplesmente 65 pontos e 11 bolas de 3, cara. Que desempenho desse banco do Sacramento Kings. E cabe destacar um destaque individual ao Malik Monk e ao Trey Lyles, cara. Os dois foram espetaculares vindo do banco. Utah Jazz encarou o Charlotte Hornets e conseguiu uma belíssima vitória por 119-111, né, cara? O Talen Horton-Tucker teve muito volume no primeiro tempo, meteu 15 pontos e graças a ele, o Utah levou 9 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Horton-Tucker seguiu muito produtivo e tendo a ajuda do Walker Kessler e do Kelly Olynyk, o Utah conseguiu aumentar a vantagem para 16. E no quarto período, Jazz só segurou a vantagem e garantiu sua 33ª vitória, enquanto o Hornets chegou à sua 47ª derrota. Destaque do jogo, Horton-Tucker, né? O Talen Horton-Tucker fechou a partida de ontem com 37 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, tá bom? Indiana Pacers encarou o Detroit Pistons e, cara, conseguiu uma bela vitória por 121-115, né, cara? O Nembhard
e o Isaiah Jackson produziram bastante no primeiro tempo e fizeram o Indiana ir para o intervalo com 12 pontinhos de vantagem. No terceiro quarto, o Detroit trabalhou bem na defesa, teve um ótimo desempenho defensivo e tendo um aproveitamento muito bom no perímetro, o Pistons conseguiu empatar a partida. Só que no quarto período, nada caiu para Detroit, né? O Detroit não conseguiu matar nada no perímetro e enfrentando um Jalen Smith vindo muito bem do banco do Pacers, Detroit acabou cedendo a vitória para o Indiana. Essa foi a 31ª vitória do 31ª vitória do Pacers na temporada e a 53ª derrota do Detroit Pistons. Destaques do jogo, o Nembhard e o Jalen Smith foram os grandes destaques dessa vitória do Pacers. O Nembhard fechou o jogo com 19 pontos e 8 assistências e o Jalen Smith com 20 pontos e 9 rebotes. Orlando Magic e Miami Heat fizeram um jogo simplesmente fantástico, onde Orlando, na prorrogação, conseguiu sair com a vitória por 126-114, cara. No primeiro tempo, tivemos um jogo extremamente equilibrado, Miami teve um ótimo desempenho, só que o trio do Orlando Magic, composto por Franz Wagner, Paulo Banchero e Wendell Carter Jr., fizeram a diferença e fizeram o Magic ir para o intervalo com uma pequena vantagem. No terceiro quarto, o Orlando conseguiu conservar bem a sua liderança, só que no quarto período, o Magic acabou não conseguindo segurar muito tempo a sua vantagem e com o Jimmy Butler simplesmente surreal no clutch time, o Miami conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Só que na prorrogação, o ataque do Magic foi muito produtivo, entregou 18 pontos e acabou passando por cima do Miami Heat e garantiu a 28ª vitória de Orlando. Já Miami chegou à marca de 33 derrotas na temporada. Destaque do jogo, pelo lado do Orlando Magic, o Wendell Carter Jr. foi o melhor jogador do time, foram 27 pontos e 11 rebotes para ele. Pelo lado do Heat, cabe destacar Jimmy Butler, que meteu 38 pontos, meus amigos. Boston Celtics encarou o Atlanta Hawks e num jogaço conseguiu sair com a vitória por 134-125, né, cara? Apesar do Trae Young ter tido um primeiro tempo fantástico, com 17 pontos, 11 assistências, o Hawks acabou não conseguindo segurar o ataque do Celtics, né? O Celtics teve um desempenho ofensivo espetacular no primeiro tempo, foram 71 pontos marcados e tendo a dupla JJ muito, mas muito produtiva, combinando para 30 pontos, o Celtics foi para o intervalo vencendo por 10. No terceiro quarto, o perímetro do Celtics conseguiu manter o Boston na liderança e no quarto período, apesar da pressão do Atlanta Hawks, Boston se segurou, Jason Tatum produziu muito bem e conseguiu fazer com que Boston saísse com a sua 47ª vitória. Já a Hawks chegou à sua 34ª derrota. Destaques do jogo, pelo lado do Celtics, Jason Tatum com 34 pontos e 15 rebotes e Jaylen Brown com 24 pontos e 7 assistências foram os destaques da equipe. Pelo lado do Hawks, cabe destacar Trae Young, que teve mais um jogo muito bom, foram 35 pontos e 13 assistências. Inclusive, essa semana do Trae Young foi muito boa individualmente, cara. Ele acumulou excelentes performances mesmo, tá bom? E para fechar o primeiro vídeo do dia, vamos aqui falar sobre a espetacular vitória do Golden State Warriors para cima do Milwaukee Bucks. Vitória com a assinatura dele, Stephen Curry. Para falar desse jogo, vou até tomar mais um golinho aqui, ó. Inclusive, o que acharam da canequinha? Hã? Canequinha da hora, da hora. Quer ter uma dessa? Comenta aqui, talvez eu faça a lojinha do canal. Vamos lá, galera. No primeiro quarto desse jogo, tivemos 6 minutos iniciais bem ruins, né? Os dois ataques não conseguiram se encontrar nesses 6 minutos iniciais, tanto é que nesse tempo o jogo ficou 4-4. As duas equipes só conseguiram combinar
para 8 pontos em 6 minutos. Muito pouco, né? Só que depois desse período de 6 minutos, o jogo ficou melhor, né? Os dois ataques começaram a se encontrar melhor, começaram a produzir mais, né? O Golden State explorou muito bem o perímetro, já o Milwaukee focou um pouquinho mais no jogo dentro do garrafão, e no final, no primeiro quarto, o Golden State conseguiu ficar 2 pontinhos na frente. No segundo quarto, Jordan Poole e Donte DiVincenzo produziram muito bem e o Golden State conseguiu ter uma ótima produção. Só que, por conta do ótimo trabalho defensivo do Bucks, o Warriors não conseguiu desgarrar no placar. Não conseguiu. O Stephen Curry, por exemplo, foi muito bem contido no primeiro tempo, e o Klay Thompson nem conseguiu jogar tanto porque ele cometeu 3 faltas muito rápido. Então, o ataque do Golden State não teve poder de fogo suficiente para fazer o time abrir uma grande vantagem. Nos 2 minutos finais, o Brook Lopes conseguiu trancar o garrafão e, tendo o Chris Middleton juntamente com o Joe Ingles entregando boas bolas no perímetro, o Bucks conseguiu assumir a liderança depois de um run de 8-0. Só que, na última posse, o Donte DiVincenzo matou uma bola fantástica do perímetro que fez o Golden State ir pro intervalo vencendo por 50-49. Mas assim, cara, jogo extremamente igual no primeiro tempo. No terceiro quarto, o Klay Thompson veio muito bem, pegou fogo de fato e conseguiu fazer o Golden State abrir 10 pontinhos de vantagem. O ataque do Bucks seguiu muito mal, só que a defesa seguiu bem. Então, o Warriors não conseguiu passar tanto assim de 10 pontos de vantagem, o que foi muito importante para o Bucks conseguir dar uma cortada nessa diferença na reta final, né? O Bob Portis teve uma boa produção por dentro, ali nos 2 minutinhos finais, e fez essa vantagem cair de 10 para apenas 3 pontinhos. E aí, chegamos no quarto decisivo, né? O Drew Holiday, juntamente com o Joe Ingles, produziram bastante, né, no quarto período, conseguiram encontrar ótimas bolas, e o Milwaukee conseguiu virar o jogo e se manteve na liderança por um bom tempo, né? Ficou ali 8 pontinhos na frente até que chegamos nos minutos finais. E nos minutos finais, o Stephen Curry resolveu aparecer. O Curry foi muito bem marcado durante todo o jogo. Só que esse cara tem uma parada sobrenatural que, quando ele precisa decidir um jogo grande, não importa se ele estava bem ou se ele estava mal, ele decide. E foi o que aconteceu. No minuto final, o Stephen Curry conseguiu cortar a diferença para 2 pontos. Na posse seguinte, ele empatou. E mesmo depois do Drew Holiday meter uma bola de 3, ele conseguiu achar outra bola de 3 que empatou o jogo. Na sequência, o Drew Holiday foi para a bandeja para tentar virar a partida nos últimos segundos. O Curry achou um ótimo bloqueio, um bloqueio fantástico. E o Curry só não ganhou o jogo ainda no tempo regulamentar, porque na última posse, faltando ali cerca de 1,9 segundos, o Draymond Green não quis passar a bola para o Curry, porque se tivesse passado, com certeza o Curry tinha matado o jogo, porque do jeito que ele tava, ele ia ganhar o jogo ali a qualquer momento. Porém, se não rolou no tempo regulamentar, rolou na prorrogação, né? Tendo a ajuda de Klay Thompson, Stephen Curry conseguiu fazer o Golden State abrir 7 pontos de vantagem logo de cara, e com um excelente trabalho defensivo, o Warriors garantiu a sua 35ª vitória, enquanto o Milwaukee Bucks teve sua 19ª derrota. Destaque do jogo, ele, né? Stephen Curry. 36 pontos para ele, sendo que a grande parte desses pontos vieram no clutch time. O cara é simplesmente um absurdo quando se trata de decidir jogos, né? Bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o meu trabalho. Não se esqueça de dar uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link
que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então você que ainda não tem, garanta já o seu. E é isso, galera. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer desse domingão com muito conteúdo. Tamo junto e tchau, tchau.